Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 18, Jesus diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Amém. Queridos, hoje, dia 26 de maio, é o domingo da igreja perseguida. Você já ouviu falar no domingo da igreja perseguida, também chamado de DIP? Esse é um movimento de oração nacional em favor dos cristãos perseguidos em todo o mundo. Essa data varia de ano em ano, porque ela acontece sempre um domingo depois do Pentecostes. E por que isso? A Bíblia nos relata que logo após a descida do Espírito Santo, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, Pedro e João foram presos. E assim se inicia a perseguição aos cristãos. A igreja mal começou, 2 líderes já foram presos. E essa perseguição continua acontecendo, quase 2000 anos depois, em muitas partes do mundo. Para os cristãos dos primeiros anos da igreja, e você pode ler isso na sua Bíblia, no livro de Atos, ser perseguido era parte normal da vida cristã. Você sabia disso? Milhares e milhares de irmãos nossos foram presos, foram espancados, foram expulsos de suas casas, foram apedrejados, torturados, devorados pelas feras no Coliseu romano. Muitos foram queimados vivos e brutalmente assassinados, apenas por uma razão: porque eles eram cristãos de fato, discípulos de Jesus. Para a gente aqui no Ocidente parece um pouco distante essa realidade, com tanta liberdade religiosa que nós temos em nosso país. Muitos hoje não têm consciência de que a igreja de Cristo Jesus, em muitas partes do mundo, em todos os continentes, continua sendo perseguida. E a verdade é que mais de 360 milhões de cristãos ainda hoje são perseguidos por causa de sua fé. É tão fácil ser cristão no Brasil. Tão fácil que alguns vivem uma vida cristã, entre aspas, completamente desleixada, relaxada. Mas para os nossos irmãos lá na China comunista, lá na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, no Paquistão, na Nicarágua, aqui na América Central, onde muitos cristãos têm sido presos nos últimos anos, ou na Nigéria, onde muitos têm sido mortos, as coisas são bem diferentes. Não dá para você ser um cristão meia boca nesses lugares, sabia disso? Não dá para ser um cristão relaxado. Ou você é e está disposto a morrer por causa da sua fé, ou você simplesmente não é. Muitos ali perdem tudo: o emprego, a família, a casa, a liberdade e a própria vida, por causa de sua fé em Cristo Jesus. Você sabia disso? Quanta gente que ignora completamente esses fatos, que está desinformado.
Hoje, queridos, no domingo da igreja perseguida, dia 26 de maio de 2024, nós queremos refletir como igreja qual deve ser a nossa atitude, mesmo aqui onde não há perseguição, em relação aos irmãos, à igreja perseguida. Você se importa com eles ou você nem sabe que eles existem? Você se lembra deles ou você não pensa nos seus irmãos em Cristo? Mais do que isso, você ora por eles? E ainda, pense um pouquinho, se nós começássemos a sermos perseguidos aqui no Brasil, qual seria a nossa atitude? O que faríamos? Alguns certamente iam fugir da igreja e dizer: eu não sou crente. Mas vamos refletir um pouquinho com base nas palavras do Senhor Jesus aí no Evangelho de João. Em primeiro lugar, Jesus deixa muito claro que o mundo nos odeia. E o mundo nos odeia, queridos. Sabe por quê? Jesus responde no texto que lemos. Porque nós, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, nós não pertencemos a esse mundo. Você pertence a esse mundo? Você faz parte dele? Jesus deixa isso muito claro. No versículo 19 que lemos, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Você não é dele, nós não somos dele. Todavia, Jesus diz, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, Jesus diz, o mundo os odeia. Tem gente que não se deu conta do ódio que o mundo tem pelos discípulos de Jesus, pelos verdadeiros cristãos. Cristo nos salvou, nos resgatou, nos tirou desse mundo, nos deu vida quando nós estávamos mortos, nos regenerou. Ele fez de nós novas criaturas. Amém, queridos? É por isso que o nosso pensamento não é mais o pensamento desse mundo. É por isso que os nossos desejos não são os desejos desse mundo. É por isso que o nosso comportamento não é mais, ou pelo menos não deveria ser, o comportamento desse mundo. E é por isso, queridos, que quando eles olham para você, eles veem um ser estranho, esquisito. Você já ouviu alguém falando, os crentes são esquisitos? O povo diferente. Povo estranho, parece que são alienígenas. Se já falaram assim de você, dê um glória a Deus, isso é muito bom, saber que você é diferente, sim. Paulo relata em 1 Coríntios como os apóstolos eram vistos e tratados por este mundo. Isso é muito interessante, porque hoje de vez em quando tem uns camaradas aí que se dizem apóstolos, e eles querem um lugar especial, um lugar de honra. Eles querem ser tratados como pessoas que estão acima das demais. Mas veja o que Paulo dizia, 1 Coríntios no capítulo 4, a partir do versículo 11. Olha só, falando de si e dos outros apóstolos de Cristo. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente e não temos residência certa. Você já imaginou viver desse jeito? De repente você lê a sua Bíblia, puxa, a vida do apóstolo Paulo era só bênção, para ele escrever essas coisas gloriosas, que tanto nos abençoam. Ele continua, e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. O que você faz quando é amaldiçoado? Se você é discípulo de Jesus, você abençoa. Quando perseguidos, suportamos. Tem crente que não suporta nenhuma perseguição. A primeira perseguição, não vou mais ser crente, estão me perseguindo. Por menor que ela seja. Mas quando perseguidos, suportamos. Eles estavam sendo perseguidos desde o início da igreja.
Quando caluniados, respondemos amavelmente. Olha só o que ele diz: até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Uau! Não, mas eu pensei que eu pensei que Pedro se assentava num trono lá no Vaticano, um trono coberto de ouro. Não. Aquele que se diz sucessor de Pedro faz isso. Aquele que se auto-intitula sucessor de Pedro. Mas Pedro nunca se sentou em um trono, muito menos de ouro. No Brasil, queridos, a Constituição Federal nos garante a liberdade religiosa. Você sabe disso, não é? Não só os cristãos, mas a qualquer religião, claro. Porém, não pense que o mundo gosta de você. O mundo apenas tolera os cristãos. Nessa parte do mundo, que em algumas partes os cristãos não são sequer tolerados. O reino de Deus é um reino de amor, de graça, de perdão. Mas acontece que o reino de Deus também é um reino de justiça, de santidade e de verdade. Você acha que o mundo quer isso? Ser confrontado com a verdade? Por isso, queridos, nós, a Igreja de Cristo Jesus, fazemos oposição ao império das trevas, que se baseia em mentira, manipulação, ódio, rebelião contra Deus e todo tipo de violência. Você tem visto isso no mundo? Você consegue concordar com o que esse mundo está fazendo? Com o que esse mundo está pensando? Com o que esse mundo está dizendo? Não. Se você está em Cristo, não. Porque você foi tirado desse mundo, tirado desse sistema. Você não pensa como eles. E Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E sabe o que isso significa? Que as trevas não gostam de você. As trevas não querem a luz. Eles querem permanecer nas trevas. As trevas odeiam a luz. Nós precisamos entender isso. Muito pouco se fala sobre isso hoje. Mas ser cristão é ser odiado por esse mundo. No mundo governado por Satanás, nós temos uma mensagem incômoda para anunciar. Sabe qual é? O Evangelho. Parece contraditório, mas nós devemos dizer às pessoas desse mundo que elas estão em pecado. Não é isso que é pregar o Evangelho? Nós devemos dizer que elas estão perdidas, separadas de Deus, quando o mundo diz que todos são filhos de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. Nós precisamos dizer a essas pessoas: vocês precisam de Deus, vocês precisam se arrepender, vocês precisam desesperadamente de Jesus. E essa mensagem pode muitas vezes gerar reações muito negativas e até mesmo violentas por parte daqueles que estão nas trevas. Você está entendendo? Muitas vezes, os que são fiéis à sua responsabilidade de proclamar a verdade sofrerão ódio e perseguição desse mundo. Ódio e perseguição daqueles que estão nas trevas. E nós precisamos estar preparados para isso. Quando se prega um evangelho light, dizendo que o evangelho é apenas bênçãos sem medidas, milagre todo dia, vitória todo dia, bênçãos todo dia. Quando você perceber que o mundo odeia você vai ficar assim, embasbacado. Mas Jesus já nos avisou. Jesus nos disse até mesmo que pessoas da nossa própria família iriam nos odiar. Você já passou por isso? Quantas vezes uma pessoa vai para Jesus e de repente a sua família fala: o que você está fazendo? O que você virou crente? Você virou um fanático? Olha só o que Jesus disse em Lucas, no capítulo 21, no versículo 16: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Você sabia disso? Eu já conheci pessoas que foram expulsas da sua família quando foram para Jesus, que foram banidas da convivência com sua família. Todos odiarão vocês, todos, por causa do meu nome. Estava escrito no versículo 17. Até a nossa própria família, muitas vezes,
vai dizer: saia daqui. Não queremos mais nada com você. Você quer Jesus? Então, saia de perto de nós. Mas, querido, quando você passar por coisa semelhante, lembre-se de uma coisa: Jesus também, o nosso mestre, foi odiado por esse mundo. E ele diz no versículo 18: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Ele foi odiado por esse mundo. Não apenas odiado, ele foi perseguido, ele foi condenado e crucificado por esse mundo que jaz no maligno. Se você está na luz de Cristo Jesus, não espere ser amado e compreendido por um mundo de trevas e de pecado, por um mundo de injustiça e de rebelião contra Deus. Mas a questão aqui é a seguinte: se as pessoas que estão ao seu redor passarem a odiar você por causa de Jesus, você vai deixar de seguir Jesus para agradar as pessoas que estão ao seu redor? Você vai deixar de seguir Jesus para agradar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, a sua filha? Ou você vai escolher a melhor parte, aquela que não pode ser tirada? Ou você vai escolher ficar com a pérola de grande valor? O que é mais importante para nós? O que é mais importante para você? Ficar bem com Deus ou ficar bem com esse mundo que a Bíblia diz passa? Esse mundo que não permanece. Ser elogiado por Deus ou ser elogiado por essa sociedade ímpia e pecadora? Ser amado por Deus ou ser amado por este mundo? O que você vai escolher? Essa é a escolha que está diante de nós. Nós precisamos entender que o cristão verdadeiro, aquele que se dispõe a seguir Jesus, a negar-se a si mesmo, será odiado por este mundo. É isso que a Bíblia nos ensina. Em segundo lugar, Jesus também nos ensina aqui que o mundo não apenas nos odeia, mas o mundo nos persegue. Alguns de nós serão apenas desprezados e odiados, mas em muitos casos, o ódio do mundo se transformará em algo ainda pior, se transformará em verdadeira perseguição contra os filhos de Deus. Jesus diz no versículo 20 que nós lemos: lembrem-se das palavras que eu disse. Lembre-se, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. O servo não é maior do que o seu senhor. Jesus diz: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Aí tem gente que fala: misericórdia, está amarrado. Não adianta amarrar, foi Jesus quem disse. Não dá para se amarrar as palavras de Jesus, não. Irmãos, no Brasil que nós vivemos hoje, muitos líderes evangélicos ensinam que ser cristão é viver sem nenhum tipo de problema. Ser cristão é ser isento de sofrimento, é ser isento de dor. É uma vida maravilhosa, é o céu na terra. Mas, queridos, nos países onde há perseguição contra a igreja, os cristãos já têm a expectativa de serem odiados e perseguidos só por serem cristãos. Eles já esperam. Eu sei que eu serei perseguido, eles dizem, mas eu quero ficar com Jesus. Eu sei que eu serei odiado, mas eu amo Jesus, porque Ele me amou primeiro. E Pedro, na sua primeira carta, ele mostra como era natural a perseguição aos cristãos, logo nos primeiros dias da igreja. Olha o que ele diz, 1 Pedro no capítulo 2, a partir do versículo 19. Porque é louvável, preste atenção, veja como é diferente do que alguns estão pregando por aí. É louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, ou seja, por motivo de fazer o que é certo, de fazer o que é puro, por se posicionar ao lado da verdade, alguém suporte aflições. É louvável. Não é condenável, é louvável. Sofrendo injustamente. Você fala, mas não é possível. Como é que Deus pode permitir que eu sofra injustamente se Ele é justo? Você precisa entender que nós estamos num mundo de injustiça e que o príncipe desse mundo é Satanás.
Ele fala no versículo seguinte: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus é glorificado quando você sofre em um mundo ímpio, porque fez o bem, porque obedeceu a palavra do Senhor, porque disse que o errado é errado e que o certo é certo. Em um mundo que quer inverter todas as coisas, que quer inverter os princípios mais básicos da verdade. Aliás, hoje se ensina nas escolas, nas universidades, que a verdade é relativa. Que existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade do cachorro, a verdade do macaco, a verdade de Darwin e por aí vai. Mas a Bíblia diz que só existe uma verdade, e a verdade é o Senhor Jesus. É isso que nós cremos. E Pedro termina dizendo assim: para isso vocês foram chamados, preste atenção, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Essa ideia de que cristianismo não tem nada a ver com sofrimento, que cristianismo não tem nada a ver com padecer, é uma mentira. E se a perseguição chegar ao Brasil daqui a 1 ano, daqui a 2 ou 3, você continua sendo discípulo de Jesus ou você finge que não é com você e se esconde na sua casa? E para que cultuar? Alguns já estão parando de cultuar, parando de se reunir com o povo de Deus antes da perseguição chegar. Vão ser os primeiros a dizerem: eu não sou não. Jesus, quem é esse homem? Vão dizer alguns cristãos, entre aspas. Muitos cristãos hoje não são odiados ou perseguidos porque não têm um compromisso verdadeiro com Jesus. Sabia disso? Por isso, ninguém nem sabe que eles são cristãos. São os cristãos pós-modernos, que querem atualizar a Bíblia, que dizem que a verdade é relativa. Os verdadeiros discípulos de Jesus podem ser perseguidos na sua própria casa. Muitas vezes quando se entregam a Cristo, vivendo em uma casa onde ninguém ainda conhece Jesus. Podem ser perseguidos no seu trabalho, quando por causa da sua fé se negam a mentir. Se negam a fazer algo que seja desonesto. E talvez sejam mandados embora por isso. É melhor perder o seu emprego do que a sua comunhão com o Senhor Jesus. Sabia disso? É melhor perder o seu salário do que perder a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos podem ser perseguidos na faculdade, diante de professores ateus, diante de professores cuja mente fútil, a mente superficial, reduzida, que não conhece a verdade e que querem ridicularizar aqueles que creem na palavra de Deus. Mas você vai fingir que concorda com eles ou vai se levantar e ser uma voz profética lá na sua faculdade, na sua sala de aula? Quando disserem que a verdade é relativa, você vai ficar quietinho ou você vai dizer: não, a verdade não é relativa? Existe uma verdade, e a verdade é Jesus. Alguns seguidores de Cristo Jesus serão ridicularizados e excluídos. Outros serão presos. E outros ainda irão perder a própria vida por causa do Evangelho. Richard Wurmbrand, na Romênia, ficou preso durante 14 anos, sendo torturado quase que diariamente, por causa do Evangelho de Jesus. Um pastor protestante, que foi preso na época da União Soviética, quando o comunismo se levantou. E ali, diariamente, eles falavam para ele: se você negar a Jesus, se você abandonar a sua fé, a gente solta você daqui. Não. Ele saiu de lá 14 anos depois, sem os seus 2 pés que foram arrancados com as torturas. Você sabia disso? Com todo o seu corpo coberto de cicatrizes, mas ele pôde dizer: eu fui fiel até o fim. Porque tudo que há no mundo
a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, está escrito, permanece para sempre. É por isso que Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 8, quem quiser salvar a sua vida, quem disser, não, eu vou pensar na minha saúde, eu vou pensar aqui na minha liberdade. Quem quiser salvar a sua vida, Jesus diz, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, Jesus diz, a salvará. E ele ainda pergunta, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada vale mais a pena do que permanecer fiel ao Senhor Jesus até o fim. Com saúde ou sem saúde, com liberdade ou sem liberdade, na sua casa ou na prisão, com fartura ou com pobreza, porque o nosso Senhor está acima de tudo isso. Não adianta nada você ser aplaudido, elogiado por esse mundo, que vai terminar no inferno, por este mundo que já está condenado, e depois ser reprovado por Deus, juntamente com o mundo. Nós estamos em uma batalha, queridos, precisamos entender isso. Muitos não entendem. Nós estamos em uma batalha contra o império das trevas. E a lealdade ao Senhor Jesus acarretará perseguição das forças do mal que se opõem a Deus. Você entende isso? Se você está do lado da luz, você está contra as trevas. Então não imagine que não haverá perseguição contra você. É por isso que Paulo diz em Efésios, não temos que lutar contra a carne e sangue. Não é contra pessoas que nós temos que lutar. Mas sim, agora ele está dizendo, nós temos que lutar sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma batalha, existe uma guerra nas perseguições. Diante do ódio desse mundo, nós devemos nos lembrar que a nossa luta não é contra as pessoas que estão nos odiando, não é contra aqueles que estão nos perseguindo, mas contra os espíritos malignos, contra as hostes espirituais da maldade que agem através dessas pessoas, através dos escravos de Satanás, que são cegos, que fazem apenas a vontade do diabo. Por isso a palavra diz, Romanos no capítulo 12, abençoem aqueles que os perseguem. Você está entendendo? Quando você for perseguido, abençoe aquela pessoa. Abençoem-nos e não os amaldiçoem, Paulo diz em Romanos no capítulo 12. Por isso Jesus diz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ore para que eles conheçam também a Jesus. Ore para que os olhos deles também sejam abertos. Essa foi a atitude de Estevão. Você se lembra? O primeiro mártir da igreja. Enquanto ele era apedrejado até a morte, a Bíblia diz que ele se colocou de joelhos instantes antes de morrer e orou, Senhor, bradou em alta voz, para que todos ouvissem, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E em seguida, está escrito, adormeceu, ou seja, morreu. Morreu orando por aqueles que o estavam matando. O apóstolo Paulo também foi muito perseguido, por muitas ocasiões e muitas vezes, e ele nos mostra que a perseguição faz parte da vida cristã. Falando a Timóteo na segunda carta, e quando ele escreve isso, ele estava preso. Pouco tempo antes da sua morte, na prisão onde ele morreu. E ele diz assim, quanta perseguição suportei. E ele diz, mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. O que ele está dizendo? Que ele foi livre da perseguição? Não, que ele estava vivo. O Senhor o conservou vivo, mesmo com tanta perseguição. E ele ainda diz no versículo 12, preste atenção agora. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Você deseja viver em Cristo Jesus piedosamente, fielmente, você será perseguido por este mundo de trevas.
Alguns mais, outros menos. Claro que isso depende bastante do lugar que a gente está, das pessoas com quem nós convivemos. Mas se somos amados e elogiados por esse mundo, talvez esteja faltando posicionamento de nossa parte. Você entendeu? As pessoas que trabalham com você sabem que você é discípulo de Jesus? Ou você é o agente secreto de Deus ali? James Bond Gospel. Ninguém sabe que você serve a Jesus. O crente 007. As pessoas sabem que você tem compromisso com Deus? Quando seu patrão, o telefone toca e ele diz, fala que eu não estou. Você vai lá e faz o que ele mandou? Ou você diz para ele, não, eu não posso mentir, que eu tenho um compromisso com a verdade. E aí você vai começar a ter um problema com ele. Ou ele vai se converter, ou ele vai demitir você. O mundo odeia e persegue os verdadeiros discípulos de Jesus. O mundo nos odeia, o mundo nos persegue, mas em terceiro lugar, quero dizer a você que Cristo nos ama. Se o mundo nos odeia, com todas as suas forças, deixa eu dizer uma coisa para você, todas as forças deste mundo e do inferno são nada diante do amor de Cristo Jesus. O amor que nos amou primeiro. O amor que desceu do céu para se entregar por nós. O amor que deixou a glória para se tornar um ser humano por mim e por você. E o Senhor Jesus nos garante uma recompensa eterna. A quem? Aos que perseverarem na fé, mesmo diante das perseguições desse mundo. Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus 5, a partir do versículo 10, bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Significa muito mais do que feliz. Essa seria a melhor tradução para essa expressão. Muito mais do que felizes são os perseguidos por causa da justiça. Sabe por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aleluia. E ele continua dizendo, bem-aventurados, muito mais do que felizes, serão vocês quando por minha causa os insultarem. Você já foi insultado por causa de Jesus? Talvez alguém tenha expulsado você daquele lugar e dito, você não é bem-vindo aqui. Jesus diz para você, você é bem-aventurado. Quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mentiram a seu respeito, caluniaram você por causa de Jesus. Você é bem-aventurado. Jesus diz, alegrem-se e regozijem-se. Alegre diante da perseguição. Alegre-se diante do ódio desse mundo. Porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Aleluia. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando você enfrentar a perseguição, alegre-se, regozije-se, exulte. Exultar, em uma tradução que diz exultar, há outra tradução que diz pulem de alegria. Porque assim como Jesus foi recompensado. Assim como os profetas que foram perseguidos antes de nós, também foram recompensados. Jesus está dizendo, grande é a nossa recompensa. Grande será a sua recompensa no reino dos céus. Depois de passar por tantas perseguições, o apóstolo Paulo, lemos aqui o relato dele a Timóteo sobre as suas perseguições, naufrágios, prisões, foi apedrejado, apanhou, foi espancado, mas certo de que o amor de Cristo é maior do que tudo isso. Paulo diz em Romanos no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Diante da tribulação, diante da perseguição, diante do ódio desse mundo, diga, quem poderá me separar do amor de Cristo? E ele começa a responder essa pergunta com outra pergunta. A tribulação? A tribulação não pode separar você do amor de Cristo. Ou a angústia?
a angústia não pode nos separar do amor de Cristo. Ou a perseguição, ou a fome. Você já imaginou passar fome por causa de Jesus? Há cristãos que passam fome, que precisam fugir da sua casa, porque são expulsos da sua casa. Outros tiveram suas casas queimadas, destruídas. Em muitos países isso tem acontecido todos os dias. Aconteceu no ano passado, está acontecendo nesse ano. Ou a nudez, veja, a humilhação da nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. É um pouquinho diferente do evangelho da prosperidade, que diz tudo o contrário do que isso. Tudo o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Mas Paulo, diante das tribulações, das perseguições, da fome, da nudez, do perigo, da espada, da humilhação, ele diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Nenhuma perseguição, nada, nenhum ódio que esse mundo tenha contra você, nada vai fazer você ser derrotado. Se você está em Cristo Jesus, em todas estas coisas, você pode dizer, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, aleluia. Assim como Pedro, que morreu crucificado, de cabeça para baixo. Assim como João, que foi jogado em um caldeirão, com óleo fervente. Assim como Timóteo, que foi preso, Silas, que foi preso, Paulo, que morreu decapitado em uma prisão romana, e escreveu da prisão, enquanto estava ali, preso como um criminoso, as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 2 Timóteo, que nós acabamos de ler, da prisão, talvez alguns meses, não sabemos quanto tempo antes de ser executado, Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Ele diz, eu posso ser morto em uma prisão, mas eu ressuscitarei com Cristo. Ele é a minha vida, Ele venceu a morte, nele eu sou mais do que vencedor. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Ele diz, pelo qual, ou seja, por causa do evangelho, sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Há um propósito em todas as coisas. Se o Senhor enviar você para a prisão, lá você vai testemunhar de Jesus. Se nós formos presos, isso significa que iremos glorificar o Senhor Jesus na prisão. É interessante, lá no finalzinho do Evangelho de João, que Jesus fala, como que por parábolas, sobre a morte de Pedro. Você se lembra? Quando você ficar velho, alguém vai te levar e vai guiar você e vai conduzir você de uma forma que você não poderá resistir. E aí João diz que Jesus estava falando a respeito de com que morte Pedro iria glorificar o Senhor Jesus. Porque o Filho de Deus, aquele que vive para Ele, aquele que morreu para si mesmo, aquele que está em Cristo Jesus, até com a sua morte, Ele glorifica o seu Senhor. Na vida ou na morte, nós somos de Jesus. E a fidelidade dele em nossa vida está além da própria vida. Por isso nós cantamos, acima de todas as coisas, eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte e da vida, eu sei que meu Deus é fiel. Por isso, quero concluir essa palavra dizendo, perguntando a você, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a sua atitude diante dessa realidade? Diante do sofrimento e perseguição da igreja de Cristo Jesus. A palavra nos diz o que devemos fazer. Hebreus no capítulo 13. O escritor aos Hebreus diz assim, lembrem-se dos que estão na prisão, como
se aprisionados com eles. Sabe de quem que ele está falando? Dos muitos cristãos que já haviam sido presos. Dos muitos que estavam sofrendo na prisão. Começou lá com Pedro e João, logo depois do Pentecostes. Logo depois da descida do Espírito Santo. E muitos outros foram presos. Lembrem-se dos que estão presos por causa do Evangelho. Como se você estivesse preso juntamente com eles. Você pensa nos nossos irmãos que estão presos? Eu li o testemunho de uma irmã, Ellen Berheim, na Eritreia, que ficou mais de 2 anos presa dentro de um container, porque ela compartilhava o Evangelho, porque ela falava de Jesus na Eritreia, um dos países onde há mais perseguição no mundo. Sem ver a luz do sol, sem ter um banheiro para usar, com diversas outras pessoas, espremida no deserto da Eritreia. Calor insuportável de dia, frio insuportável à noite. Ela nunca voltou atrás. Ela ficou firme com o Senhor Jesus. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Essa deve ser a nossa atitude, queridos, em relação aos irmãos da igreja perseguida. Se você não está sendo perseguido, dê graças a Deus, mas lembre-se daqueles que estão sendo maltratados. Lembre-se daqueles que estão sofrendo. Lembre-se daqueles que estão presos, como se você estivesse preso juntamente com eles. E você sabe, se você ler esse capítulo 3 de Hebreus, o que dá a entender aqui é que o escritor que estava escrevendo isso estava preso. Porque ele pede, orem por mim para que eu seja restituído a vocês em breve. Provavelmente ele estava numa prisão, escrevendo as palavras que nos enchem de fé. Escrevendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Preso por causa de Jesus. Lembre-se dessas pessoas, lembre-se desses irmãos, ore por eles. Como ele pede na carta aos Hebreus, orem por mim para que eu seja restituído, devolvido a vocês. Fale para outras pessoas, fale sobre a igreja perseguida, conscientize pessoas dessa situação, dessa realidade. Além disso, você pode contribuir com a igreja perseguida, você pode contribuir com esses irmãos, financeiramente também, ajudando essas pessoas, pois nós somos, a Bíblia ensina, uma só igreja, um só corpo em toda a terra. Amém, queridos? E se um dia a perseguição chegar aqui no Brasil, tomara que nunca chegue, mas se um dia ela chegar, nós devemos nos inspirar na vida desses irmãos que perdem tudo, mas não abrem mão de Jesus. Que perdem a própria vida, mas não abrem mão de sua fé em Cristo Jesus. Não perdem a vida eterna nele. Mesmo sendo odiados e perseguidos, eles perseveram na fé. Se a perseguição chegar ao Brasil, persevere. Diga, eu estou com Jesus e não abro mão. Amém? O mundo nos odeia, queridos. O mundo nos persegue muitas vezes. Mas isso não pode nos afastar do amor de Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Vamos permanecer até o fim no amor de Cristo Jesus. Que essa seja a nossa atitude todos os dias. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Pense um pouquinho em irmãos na Eritreia, irmãos no Afeganistão, no Paquistão, que nesse momento estão vagando pelas ruas porque suas casas foram queimadas por aqueles que odeiam os cristãos. Em crianças que ficaram órfãs porque seus pais foram assassinados, porque os muçulmanos descobriram que eles eram servos de Jesus. Em mães que perderam seus filhos, que foram mortos pelos muçulmanos, que foram mortos por radicais, mas que estão dizendo, eu continuo com Jesus. A minha dor é muito grande, mas eu continuo com Jesus. Porque o amor dele é maior do que a minha dor. Porque ele foi fiel até o fim. E eu serei também fiel a ele. Senhor, nós, diante da tua palavra,
Pedimos, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por não nos lembrarmos de irmãos nossos que sofrem por causa da verdade, que padecem, que estão presos por causa da verdade nesta hora. Por irmãos nossos que todos os dias morrem por causa da fé em Cristo Jesus. E nós muitas vezes estamos acomodados, estamos despreocupados, estamos vivendo de qualquer maneira. Enquanto tantos andam por horas para participar de um culto, no meio das florestas, no meio das savanas da África, debaixo de um sol de 50 graus, e nós às vezes dizemos, eu não vou ao culto hoje, porque eu estou com dor de cabeça, ou porque eu estou cansado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos faça ver as realidades do mundo espiritual e as nossas responsabilidades como servos do Senhor. Em nome de Jesus, desperta-nos, Pai. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, para orarmos por esses irmãos, para amarmos esses irmãos, para contribuirmos com esses irmãos. Em nome de Jesus.